todos os compromissos, mandou um abraço. Queremos agradecer por acompanhar os irmãos para que Deus possa acontecer no nosso grupo online. Também desejo saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor. Na continuação estaremos louvando ao Senhor com o hino 151 da harpa cristã. Você pode acompanhar e louvar o Senhor juntamente conosco.
Queremos saudar a todos com a paz do Senhor, dizer da nossa alegria de mais uma vez estamos aqui com todos os nossos irmãos, amigos, principalmente os amigos do Facebook, onde nós estamos transmitindo mais uma vez este culto online. Queremos dizer para os irmãos que nós estamos numa campanha de oração durante 30 dias de oração. E nós pedimos àqueles que ainda não deram seus nomes, que entrem em contato conosco através do nosso WhatsApp ou também ali na página da nossa igreja, AD Tenente Portela, e nos comentários dos 30 dias de oração, você ali coloca o seu horário, que você pode orar no mínimo 1 hora. Se você não puder orar 1 hora, ore menos, mas o importante é orar. Então nós te convidamos a participar deste momento de oração, onde nós estamos orando pela nossa cidade, estamos orando também pelo Hospital Santo Antônio, estamos orando pelo nosso estado, pelo Brasil, e para que Deus nos dê uma vitória completa neste momento que a nossa sociedade passa por esta pandemia a nível mundial, onde aproximadamente já quase 200 países estão tendo os reflexos desta situação. Estava lendo hoje no noticiário que, em virtude desta pandemia, se isso durar muito tempo, nós teremos situações de falta de alimento. Então é necessário que nós entremos em oração. Várias igrejas no estado do Rio Grande do Sul têm feito este projeto de oração 24 horas, né? Então nós estamos imbuídos também, como diversas igrejas, neste momento de oração. E nós cremos como a igreja está orando, buscando a presença de Deus, buscando a Deus. Nós cremos que teremos um grande avivamento na igreja. Nós cremos nisso e te convidamos a participar deste momento, desta cruzada que nós estamos tendo de oração para Deus abençoar o nosso presidente, o Jair Messias Bolsonaro, que está na frente deste país e está sendo bombardeado e sendo colocado culpa neles em situações onde ele não tem culpa, né? Querem colocar a culpa desta situação em cima do nosso presidente, mas a igreja está orando e nós cremos na vitória de Deus. Queremos pedir oração também, porque a todo momento eu tenho recebido informações, pastores têm entrado conosco, o nosso grupo de pastores presidentes do nosso estado e também fora dele, mas principalmente os presidentes do nosso estado, estão mandando notificações para nós de várias situações, onde as igrejas em várias cidades já estão tendo os cultos, claro que dentro da questão da saúde, dentro das condições que deve existir, mas os cultos já estão acontecendo. Infelizmente, isto não aconteceu aqui na nossa cidade ainda, mas nós cremos que nesta semana o nosso prefeito, ele deverá dar uma sinalização nesse sentido. Quero passar para a irmã Berenice, ela estará dando uma palavra, cantando corinho de adoração a Deus, e logo após estaremos trazendo a palavra do Senhor. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Motivo de alegria nós estarmos aqui, sentimos a presença de Deus, estamos sentindo falta do povo de Deus, nós sabemos que vocês estão conosco e nós queremos agradecer a Deus por mais esse momento que Ele tem nos dado e que nós possamos aqui neste lugar
adorar ao nome do Senhor. Quero aproveitar a oportunidade e mandar um abraço à minha mãe, que está ali em Portugal, meus filhos, que Deus abençoe, que Deus proteja, a todo o povo de Deus. Nós sabemos que a igreja está orando e nós cremos que há poder no nome de Jesus, há poder na oração, e nós passaremos por esta guerra no nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor com um louvor que diz: não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Você que está em casa, acompanhe conosco este corinho. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu louvor. Aleluia, nós sabemos que este é o nosso Deus. Ele fez o céu, Ele fez a terra, Ele fez o mar, Ele fez tudo. Ele fez cada detalhe do nosso universo. Nada pode acontecer sem a sua permissão. Temos certeza que tudo que está acontecendo neste momento é permissão do nosso Deus. Mesmo que nós não venhamos entender, mas o Senhor, Ele está cuidando do seu povo e da sua igreja. Eu gostaria de deixar uma palavra para os irmãos rapidamente, que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 5 e no verso 22, que diz assim: andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Diz a palavra de Deus, e os irmãos já são sabedores dessa palavra, que Enoque, ele andou com Deus. E o que me chama a atenção dentro deste contexto, aonde diz que Enoque, ele era chegado de Deus, ele andava com Deus, ele falava com o Senhor. Mas o que me chama a atenção também é que ele tem uma história, um passado na sua família. Todos conhecem a passagem de Caim e Abel, onde Caim, ele teve ali aquele momento de ódio contra o seu irmão, e ele então veio a matar o seu irmão. E os irmãos conhecem a passagem de Caim. Talvez você esteja me perguntando, mas o que tem a ver Caim com Enoque? Eu quero dizer para os irmãos sobre a revelação desta palavra que o Senhor tem me dado neste momento para falar para os irmãos. Que Enoque, ele era filho de Caim. Talvez você não esteja entendendo o que eu quero dizer com isso. Eu quero dizer que não importa aonde você nasceu, não importa, quem sabe, a linhagem da tua família. Aquele momento, quem sabe, que você se desespera e pergunta para Deus: por que, Senhor,
que eu nasci nesta família. Quem sabe muitas vezes você pergunta para o Senhor, muitas vezes não entendendo, mas como que Deus irá fazer e acontecer tanta coisa na minha vida se eu sou desta linhagem, se eu sou desta família, se eu nasci no meio deste povo que não acredita no teu nome. Mas eu quero dizer como Deus foi com Enoque. Deus não olhou para a família, o passado da vida de Enoque, nem quem era o pai de Enoque. O pai de Enoque, diz a palavra de Deus, é uma palavra muito pesada para mim falar agora, mas eu sinto a direção de Deus falando para os irmãos. A palavra de Deus diz que Enoque era filho de um assassino. Caim foi o primeiro que cometeu o homicídio, diz a palavra de Deus, na face da terra. E quem sabe você está nos ouvindo, você é filho, quem sabe, de uma pessoa que nem acreditar em Deus acredita, mas você acredita nesta palavra. E Deus tem falado para você que tem um projeto na tua vida. Eu quero dizer para você que está nos ouvindo, não importa onde você nasceu, não importa o teu sobrenome, não importa a tua idade. Quem sabe você ainda é uma criança, uma menina que esteja nos ouvindo. Quem sabe os problemas da tua família te bloquearam, te entristeceram. Quem sabe você parou no tempo, até mesmo nem na igreja está vindo. Mas eu quero dizer aonde você está nesta noite. Deixa que o Espírito de Deus toque na tua vida. E através desta palavra, como diz a palavra de Deus, que Enoque andou com Deus. E diz a palavra de Deus que Enoque dizia àquele povo que os anjos estavam vindo, que Deus estava chegando. Aquele povo não acreditou, mas chegou um momento que ele foi tomado, Deus tomou para si Enoque. Mas eu quero dizer que depois deste momento que Deus tomou para si Enoque, diz a palavra de Deus, quem continua lendo o contexto da palavra, diz que Enoque foi o avô de Metusalém, o avô de Noé, e foi o pai de Metusalém. Quem foi Noé? Foi aquele que proclamou que o Senhor tinha ordenado para ele fazer a arca. Ninguém acreditava naquele homem, chamavam ele de louco, chamavam ele, quem sabe, até de pirado. E olha a situação daquele homem. Aquele homem tinha jovens, tinha moças na sua família. Quem sabe você está nessa situação, você está preocupado com o teu filho que está neste mundo, vendo tanta coisa acontecer. E nesta semana me chamou a atenção nas redes sociais sobre uma mensagem que foi colocada, que a palavra de Deus coloca medo nas pessoas. E eu digo na autoridade do nome de Jesus que nós não estamos aqui trazendo uma palavra para colocar medo no povo, mas nós estamos aqui como Enoque, nós estamos aqui como Noé, dizendo que o dia vai chegar, o dia está próximo, Jesus está voltando. E você, amada irmã, amado irmão, que está preocupado, quem sabe, com a tua esposa, com teus familiares, com teus filhos, não deixe de falar que Jesus está voltando, porque enquanto tu estiver adorando ao Senhor, o Senhor está guardando a tua família, está guardando os teus filhos. É esta palavra que o Senhor colocou para mim nesta noite, falar para os irmãos. Que Deus abençoe a cada irmão. Como eu falei, estamos com muita saudade do povo, mas estamos obedecendo às leis, e aquele que obedece às leis dos homens e às leis de Deus, Deus abençoa. E eu tenho certeza que quando as portas desta igreja abrir, nós teremos momentos maravilhosos, que nós vamos dizer, valeu a pena obedecer. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe a sua igreja. Muito obrigado, pastor, por esta oportunidade. Amém.
Em primeiro lugar, eu quero louvar a Deus pela tua vida que está aí na escuta. Eu gostaria de fazer uma nota antes de pregar, agradecendo aos irmãos que de uma maneira ou outra têm nos ajudado na transmissão destes cultos online. Em especial, nosso irmão Valdemir Nascimento, que desde o início demonstrou o seu interesse e a disponibilidade de estar aqui para que nós pudéssemos transmitir estes cultos. Apesar do seu trabalho, até muitas vezes a horas, até momentos antes do culto, mas ele tem estado aqui e nos ajudado nesta transmissão. Para nós, e creio que para ele também, é uma situação nova, aonde nós estamos começando e pretendemos, em nome de Jesus, transmitir, se não todos, a maior parte dos nossos cultos a partir de hoje. Mesmo voltando a uma situação normal, nós queremos nas terças-feiras, nos cultos de ensino, e se possível no domingo também, mas principalmente na terça, no culto de ensino, trazer até você aquela pessoa que não pode. Não é para você ficar em casa, hoje sim, em virtude desta situação dos cultos suspensos, mas nós queremos levar até você aquelas pessoas que não podem ir num culto e às vezes não tem uma palavra durante a semana, como nós temos conhecimento de pessoas que moram em lugares onde chega o Facebook, onde chega a internet, mas não chega não pode as pessoas ir a um culto. Então, através deste meio, nós estamos nos programando, se Deus nos permitir, para chegar até você, levar a palavra de Deus, levar uma palavra de ensino, a verdadeira palavra do Senhor. Então, meu muito obrigado ao nosso irmão Valdemir Nascimento, também ao irmão Leandro Correia, juntamente com a sua família, que hoje está aqui, todos separados adequadamente dentro do que determina o decreto municipal. Então nós estamos aqui para levar até você este culto. Como vocês viram, no domingo nós tínhamos alguns irmãos mais que estavam louvando a Deus, e também, na medida do possível, estas pessoas, esses irmãos, estarão nos ajudando nos cultos. Enquanto não houver a liberação para os cultos, nós estaremos trazendo uma palavra para você na terça, na quinta, no sábado e no domingo, certo? Então, na terça e na quinta, 19 horas e 30 minutos, no sábado, na terça e na quinta, a partir das 20 horas, se nós pudermos um pouquinho antes, terá uma parte do louvor, se não tiver, nós estaremos fazendo assim como estamos fazendo até você. No sábado, às 20 horas, e no domingo, às 19 horas, sendo que, na medida do possível, com meia hora de antecedência, nós estaremos abrindo com louvor, se nós tivermos a condição dos irmãos estarem aqui. Então, queremos louvar a Deus por você que está aí. Queremos também, mais uma vez, salientar, conclamar a igreja a orar a você que está na escuta do nosso culto online. Nós precisamos orar, precisamos buscar a Deus. Isto é uma necessidade, é imperioso que nós venhamos a dobrar os nossos joelhos no chão e vir buscar a presença de Deus. É necessário a igreja orar. Eu conclamo o povo de Deus, que se chama pelo seu nome e que tem uma chamada, que sente Deus na sua vida, que coloque o seu nome no horário da oração. Vamos orar. Se você puder orar de madrugada, ore. Se não puder, durante a manhã, durante a tarde, à noite e à madrugada. Nós temos ali de hora em hora, a partir das 0 hora até as 24 horas ou às 0 hora. Então, 24 horas de oração.
onde você pode estar ali com o teu nome e participando deste período. Se você estiver na oração na hora do culto, quiser assistir o culto, então assista o culto e logo após tire a sua hora de oração. Mas se você não puder orar, então deixe para assistir o culto mais tarde, porque estará gravado, porque o importante é nós orarmos, é buscarmos a sua presença. E dito isso, eu quero fazer uma oração com você, pedindo a misericórdia de Deus. Você que enviou o teu pedido de oração, ou até mesmo você que não enviou o teu pedido, nós queremos orar por você, queremos pedir a bênção de Deus, a misericórdia de Deus. A Bíblia diz que nenhuma praga chegará à tua tenda. Não é só o falar, não adianta eu falar, a praga não vai chegar porque você tem Deus na vida. E se a praga chegar, Deus vai intervir. Por quê? Porque você tem Deus na vida. Não é simplesmente porque eu falo palavras de confissão positiva e querendo colocar Deus na parede para Deus agir. Não. Deus vai agir de acordo com a sua vontade. Israel passou 430 anos no Egito, na escravidão. Mas durante 430 anos, Deus continuava cuidando do seu povo. Israel passou 40 anos no deserto, mas em 40 anos, Deus continuou ajudando e fazendo as coisas pelo seu povo. Deus vai fazer algo por você. Deus vai te abençoar. A Bíblia diz que Deus, em Filipenses 4:19, que o meu Deus suprirá cada uma de vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ore comigo. Senhor Deus e Pai, te agradeço pela tua misericórdia, te agradeço pelo teu amor e pela tua bondade, por nós estarmos aqui nesta noite com a tua igreja, com o teu povo, com os irmãos que vieram aqui nos ajudar e aqueles que não puderam vir hoje, abençoa da mesma maneira. Te pedimos a tua misericórdia, Senhor. Tu és o Deus dos impossíveis, tu és o Deus que salva, cura, tu és o Deus que livra o teu povo da maldição do pecado, porque o teu sangue nos purifica de todo o pecado. Nesta noite, na autoridade do teu nome, na autoridade da tua palavra, eu ministro sobre a tua igreja, ministro sobre o teu povo, e agora, Senhor, nos dá entendimento e sabedoria para nós trazermos uma palavra para a tua igreja, que esta palavra não seja uma palavra minha, mas, Senhor, que ela esteja dentro da tua vontade, do teu Espírito Santo, e glorifique e exalta o teu nome na vida de cada um. É o meu pedido no nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus se encontra em Romanos, no capítulo 6, e o verso 23. E a palavra de Deus que nós lemos, ela diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando nós lemos esta palavra, a palavra de Deus diz que por causa do pecado, a morte veio ao mundo. E eu estava imaginando hoje à tarde, meditando, quando estava meditando nesta palavra, e quando Belsazar, ali na Babilônia, fazia sua festa, e veio uma mão e escreveu na parede. E aquela mão trouxe uma sentença, uma sentença àquele povo. E eles chamaram todas aquelas pessoas. O rei ficou com seu semblante caído e não conseguia mais festejar. A sua alegria tinha passado. E eles começam a perguntar o que estava acontecendo. E me parece, dentro desta palavra, que hoje aquelas pessoas que estavam em festa,
que tinham entretenimento todos os dias, que a sua vida era entretenimento, hoje estão no desespero perguntando o que está acontecendo. E quando todos aqueles estavam ali naquela situação e foram chamados as pessoas, os sábios ali da Babilônia, para mais uma vez interpretarem aquilo que o rei tinha visto e aquela mão que todos viram escrever. E Deus, ali, através da sua inspiração divina, a rainha, mãe de Belsazar, disse: olha, no tempo do teu pai tinha um homem que tinha os espíritos dos deuses e interpretava os sonhos. E Belsazar chama aquele homem. Daniel já estava em avançada idade, já estava velho, mas nota-se que apesar da sua avançada idade, apesar dele não estar mais ali no meio daquela cúpula que governava, mas ele foi chamado. E uma das características que nós vemos aquele homem já de idade, provavelmente quase com seus 100 anos de vida, o povo de Israel estava na Babilônia, estava na dispensação de Deus, ali naquele momento, sofrendo, mas Deus estava com o seu povo. E Daniel é chamado lá do seu quarto e vem à presença do rei e dá a sentença. E o que eu quero dizer é que neste momento que nós vemos as pessoas, vemos as situações, e muitas pessoas se levantam trazendo profecias de vitória, profecias que vai acontecer isso e vai acontecer aquilo, mas quando nós olhamos para dentro da palavra de Deus, o que nós vemos é o que está acontecendo é por causa do pecado da humanidade, é porque o homem se distanciou de Deus. Há poucos dias atrás, um mês aproximadamente, o nosso Brasil estava no seu carnaval, zombando de Deus, trazendo um Jesus que não é bíblico, dizendo que esse Jesus era uma forma de arte, mostrando o próprio Satanás com um garfo, arrastando Jesus pelas ruas e humilhando Jesus, como se o nosso Jesus fosse um Jesus morto, fosse um Jesus derrotado, e parecia que tudo estava bem, e tudo parecia que não ia mudar, mas depois, neste momento, chega um vírus que nem está matando a grande parte da população, mas um bom número de pessoas estão morrendo por causa desse vírus, e toda esta situação, todo este entretenimento para, e nós olhando para a palavra de Deus, vamos ver que quando Deus ele pede para a humanidade que nós venhamos a louvar e bendizer o nome dele, nós temos que louvar e bendizer o nome dele de acordo com a sua palavra. A palavra de Deus diz que a forma de nós louvarmos a Deus, a forma de nós termos uma vida de santidade, a forma de nós ouvirmos Deus falar conosco, não há outra se não for colocar o joelho no chão, dobrar os nossos joelhos, clamar, e Ele vai ouvir a nossa voz. Antes desta pandemia, antes dessas situações que estão acontecendo hoje, nós vemos que há várias e várias situações, profecias na internet, no Facebook, no YouTube, no Instagram, dizendo que haveria um momento de luta, de perseguição, aonde as pessoas teriam grandes problemas sobre o Brasil, sobre o mundo, e essas profecias, elas estavam acontecendo, mas as pessoas que nós vemos e as pregações que nós estávamos ouvindo, era que Deus ia abençoar, que Deus ia dar dinheiro, que haveria prosperidade financeira e que outras coisas mais. Mas agora essas mesmas pessoas não têm uma mensagem para trazer para o povo, porque a mensagem que pregavam não pode mais ser pregada. Nós começamos a ver, quando nós vimos a mudança que o mundo estava, a mudança da prosperidade do mundo,
e as pregações, elas foram evoluindo e encampando esta prosperidade, trazendo estas pregações para dentro das igrejas, trazendo para as pessoas e que elas teriam esta prosperidade que é até antibíblica, e vendo o que iria acontecer, e as pessoas começaram a crer nesta situação, esquecendo de dobrar os seus joelhos, esquecendo de buscar a Deus, esquecendo de interceder. Quantos ainda hoje que se dizem crentes e não ainda dobraram os seus joelhos nesta situação? Quantos ainda hoje que têm condições, estão nas casas, estão isolados, mas esqueceram, ali estão preocupados, estão desesperados, estão atônitos com o que está acontecendo, e essa situação parece que não melhora, e a situação, diz os médicos, que até mesmo ela vai piorar um pouco nos próximos meses, principalmente nos próximos 60 dias, e vem profecias agora dizendo que as coisas vão passar, que é uma coisinha de nada, que já vai passar. Não, nós vamos enfrentar esta situação, mas eu quero dizer que nós vamos enfrentar esta situação da mesma maneira do que Israel passou pelo deserto, aonde à noite havia uma tocha para aquecer o povo no meio do frio, e durante o dia havia uma nuvem para que o sol não castigasse o povo. É esse Deus que nós cremos. Nós vamos passar pela prova, da mesma maneira como nós pregamos aqui no domingo passado, retrasado melhor, aonde Deus abriu o mar vermelho para que o seu povo passasse. Nós vamos passar por esta adversidade e vamos chegar do outro lado. Nós teremos um novo mundo que está vindo aí, nós teremos uma nova dimensão. Países que viviam na situação de países que viviam através do turismo, eles não terão mais esta situação. As aeronaves hoje estão por 45 dias sem poder fazer viagens, e os ônibus estão também parados, situações terríveis. Mas eu quero te dizer, se nós dobrarmos o nosso joelho e falarmos com Deus, a palavra de Deus diz que Deus do alto céu ouvirá a oração do seu povo, inclinará o seu ouvido, e nós veremos a glória de Deus se manifestando. Nós já tivemos aqui, através deste culto online, uma pessoa que comunicou conosco que teve uma cura. Eu quero te dizer, por isso, nós continuaremos pregando através destes cultos online, e nós cremos que a mensagem de Deus chegará dentro dessas casas. Jesus continuará curando, Jesus continuará salvando, e eu creio que até mesmo com os nossos cultos, a igreja orando, buscando a presença de Deus nas orações, durante os hinos e nas pregações, nós cremos que com o Espírito Santo entrará dentro dessas casas, e nós ouviremos testemunhos de pessoas que serão batizadas com o Espírito Santo. Nós vivemos este momento de mudança, este momento que a sociedade está vendo, os marcos da sociedade, eles estão mudando, eles iam mudando, a ciência se multiplicando, trazendo a ciência, trazendo soluções, até mesmo antibíblicas, para soluções de planejamento de igreja, questões psicológicas, crescimentos formais de igreja. Nós temos que ter um crescimento saudável, um crescimento aonde Deus opere. Estavam tirando o Espírito Santo do meio da igreja para um crescimento onde aconteceria as coisas de uma maneira de estratégias que estavam sendo tomadas, mas a nossa igreja tem que crescer no poder e na unção do Espírito Santo. Nós não precisamos, claro que devemos os ter, mas a nossa estratégia não deve estar focada somente na parte humana. Antes da parte humana,
antes do desenvolvimento, antes de fazer estratégias, nós precisamos colocar o nosso joelho no chão e clamar, e clamar, e clamar, até que Deus responda a oração, porque a Bíblia diz que quem convence o homem do pecado é o Espírito de Deus. Não adianta eu convencer a pessoa através da minha eloquência, da minha pregação e através de um argumento que a pessoa está errada, porque ela não vai ter a sua vida transformada. Nós precisamos que o Espírito Santo transforme as vidas, para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós precisamos ver o avivamento voltar de novo para dentro da igreja. Precisamos ver o povo de novo dobrando o joelho, como nós vimos no passado. A igreja chegava e ia dobrando o joelho, e muitas vezes não poderia e não havia culto, porque a manifestação do Espírito Santo era tremenda na igreja. Pessoas começavam a cantar um hino da harpa, um hino especial, e a glória de Deus se manifestava. Pregadores preparavam uma mensagem, liam um versículo bíblico e a glória de Deus caía. Começavam a pregar e a glória de Deus caía. Não estavam preocupados com todo o arcabouço da mensagem, mas estavam preocupados que o Espírito Santo de Deus falasse, e estavam preocupados que a glória de Deus se manifestasse. Esta é a realidade que nós temos que viver de novo. Esta é a realidade que nós temos que ter. Temos que voltar a orar, temos que voltar a ser cheios da graça, temos que voltar a ser cheios do Espírito de Deus, como nós lemos aqui no livro de Romanos, capítulo 6 e o verso 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não é a minha mensagem que te salva, mas o Espírito de Deus que, através da mensagem ou não, através de um hino, através de olhar para uma pessoa, é através desta maneira que Deus salva. Deus tem as suas maneiras, e eu quero dizer que nesta noite o Espírito de Deus está aqui, está aí com você, aonde você está me escutando, me vendo através desta live, e vai ver através depois. Eu quero te dizer que é esse Jesus que transforma. A queda é o marco, a queda do homem é o marco da origem do pecado. Nós vivemos um tempo que é definido antes do pecado e depois do pecado. Antes do pecado, o homem tinha um contato com Deus, tinha uma interação com Deus. Veio o pecado e esta interação, ela quebrou aquela situação. O mundo e todas as deficiências que nós vemos hoje é consequência única e exclusivamente do pecado original. Deus não queria que a terra fosse assim. A Bíblia diz que Deus colocou o homem no jardim para trabalhar, para que a terra desse o seu fruto, para que os animais eles progredissem, para que o homem enchesse a terra. Essa era a vontade de Deus. Mas veio o pecado, e com o pecado as situações. Não havia chuvas torrenciais, não havia tempestades, não havia furacões, não havia maremotos, não havia terremotos. Os terremotos, os maremotos, todas as situações da natureza são consequências do pecado da humanidade. E quanto mais pecado na humanidade, quanto mais o pecado se multiplica, mais nós vemos a natureza em convulsão. É este sinal que nós estamos vendo hoje. Este vírus que se abate sobre a humanidade não é nada menos, nada mais do que o pecado desenfreado sobre a humanidade.
Quando nós olhamos para a vida de Noé, e Noé começou a pregar o arrebatamento, ou melhor, que haveria a chuva, que haveria uma situação aonde o mundo seria destruído, a sociedade da época desacreditou, queria eles seguirem a sua vida, eles tinham já determinado como eles deveriam fazer, como eles seguiriam a sua vida. Nós vemos hoje, da mesma maneira, os homens não querem Deus, traçam os seus planos sem Deus. O que nós estamos vendo hoje em países que estão se voltando para Deus e outros, é uma preparação para o arrebatamento e para o milênio que haverá de vir daqui uns dias mais. São situações aonde a Bíblia nos mostra o que vai acontecer daqui uns dias. Não adianta eu me apavorar, não adianta eu ficar com medo. Já tivemos peste no passado, as pestes vieram, foram embora. Cada vez que estas situações aconteceram, cada vez que vieram situações aonde o mundo, onde a humanidade entrou em colapso, nós vemos que foram momentos de grande avivamento, aonde pessoas voltaram-se para Deus. É necessário nós nos voltarmos para Deus, é necessário nós pararmos de ser crentes formais, crentes que vivem a sua vida como nada fosse acontecer amanhã. Precisamos voltar para a palavra de Deus, para a santidade da palavra de Deus, para obedecer a palavra de Deus, para ter uma vida de oração, para ter uma vida de consagração. Eu te conclamo nesta noite, a mais uma vez, entre em oração, entre a clamar ao Senhor, entre na presença de Deus, porque o nosso Deus, Ele entrará com providência neste momento. Todo este mal que nós estamos vendo, todas as situações, os terremotos, furacões, as coisas que acontecem nos países, maremotos, são consequências do pecado, da concepção correta do que está acontecendo no mundo. E Deus falou que quanto mais o mundo estivesse no pecado, mais dessas coisas aconteceriam. Essas coisas não vão parar de acontecer, porque o pecado continua se multiplicando. No próprio livro de Apocalipse nos fala que depois da igreja sair da terra, virão as pragas sobre este mundo, pragas que o mundo nunca viu, pragas aonde haverá situações em que nós não podemos analisar nem falar, de tão tremendas, terríveis que vão ser. E a palavra de Deus diz que os homens, em vezes de verem que estão longe de Deus, que estão no pecado, que estão distanciados de Deus, em vez de se humilharem, a palavra de Deus diz que os homens amaldiçoarão a Deus, dirão que Deus, não querem Deus, e que aquela situação que é para Deus sair, e Deus não poderá agir. Deus está pronto a responder a tua oração, Deus está pronto a responder o teu pedido, Deus está pronto. E para isso nós temos que entender qual é a concepção do pecado, por que Deus Ele está fazendo isso, por que Deus não age tirando esta situação da humanidade. Se nós orarmos, Deus pode agir nesse vírus? Claro que pode, mas virão outras situações. E a palavra de Deus diz que quanto mais perto nós estivermos do arrebatamento da igreja, quanto mais perto nós estivermos do início da grande tribulação, mais estas coisas estarão acontecendo. Então, não adianta nós simplesmente achar e pregar que as coisas vão
melhorar, porque a Bíblia diz que o princípio da mudança é o arrependimento. O princípio de Deus ouvir a oração do seu povo é se arrepender dos seus maus caminhos, é se arrepender porque largaram a palavra de Deus de lado, é se arrepender porque deixaram uma vida de oração de lado, é se arrepender porque se distanciaram de Deus. Há tantas coisas que eu faço, e às vezes até mesmo dentro da igreja, e tantas atividades que eu tenho, mas não tenho tempo de falar com Deus, não tenho tempo de ouvir a voz de Deus. Eu te conclamo nesta noite: te arrepende dos teus maus caminhos, volta para Deus, volta para Deus, volta para Deus. Mas pastor, eu sou crente, eu sou membro da igreja, eu tomo a Santa Ceia, eu tomo a ceia do Senhor. Eu quero te dizer que isto não salva. O que salva é nós sermos limpos e redimidos pelo sangue do Cordeiro. Quem crer e for batizado será salvo. Creia, receba esta palavra em nome de Jesus. A Bíblia diz que Deus plantou o Éden e Deus planejou. Deus criou todas as coisas, e ao criar todas as coisas, Deus criou o homem posteriormente do barro, a sua imagem e semelhança. Há um estudo da NASA e no livro Corpo, Alma e Espírito, da CPAD, a editora da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, e este livro, ele traz uma notícia e traz que a ciência, a NASA, o Instituto Americano da Ciência do Espaço, onde os maiores cientistas do mundo, e eles contratam pessoas, cientistas de todos os mundos, e a NASA, ela tem uma pesquisa, e eles pegaram todas as partes do homem e tiraram, e eles viram que o homem, ele é feito de barro, e dentro deste barro há um barro branco que só tem no Oriente Médio, chamado caulim, e este barro é feito do homem e só tem em nosso corpo. Você é feito de barro. E quando nós morremos, a palavra de Deus diz que nós viemos do pó e para o pó nós vamos voltar. Você é feito de um barro chamado caulim. Você pode ser colocado dentro de um caixão de aço inoxidável. Te colocam ali depois da morte. Passam-se meio ano, um ano, e se abrirem o caixão, que terá lá dentro é pó. Nós somos pó, e a palavra de Deus diz que nós somos pó. Mas antes disso, nós temos algo dentro de nós que necessita de Deus. A palavra de Deus diz que Deus, no virar do dia, vinha falar com um homem. Eu quero dizer que dentro da tua vida, você necessita de Deus. O vazio que você tem é o pecado na tua vida. O desespero que você tem é a falta de Deus na tua vida. Aquela coisa que você não sabe o que é, aquele desespero de ter alguma coisa, é Deus que está faltando dentro de você, porque quando Deus nos fez, a palavra de Deus diz que Ele nos fez a sua imagem e semelhança, e a palavra de Deus diz que Deus soprou no homem, nas suas narinas, o espírito de vida. Você tem o Espírito de Deus dentro de você, parte de Deus, o seu sopro, o ar de Deus está dentro de você, e você se tornou um ser vivente, uma alma vivente, criado à semelhança e à imagem de Deus. Você precisa de Deus. Quando o pecado veio, e o pecado foi a desobediência, Deus disse para o homem que tomou ali do jardim, e disse para o homem: olha, da árvore que tem no meio do jardim, da árvore do conhecimento do bem e do mal, desta árvore você não vai comer, você não vai se alimentar dela, porque o dia que você se alimentar, você certamente morrerá. Deus disse isso ao homem, e o homem desobedeceu a Deus. Quando eu desobedeço a Deus, desobedeço a palavra de Deus, eu quero tomar o lugar de Deus,
estou idolatrando a mim mesmo. E a palavra de Deus diz que quando eu idolatro a mim mesmo, ou idolatro, tenho um pecado de idolatria, é como se eu tivesse o pecado de adultério na minha vida, de tão grave que este pecado é na presença de Deus. Deus te chamou para ser obediente a Ele. A felicidade do homem está em obedecer a Deus. Quando nós olhamos os estudos humanistas, nós vamos ver que as pessoas dizem, não, tem que agradar o homem, tem que fazer isso, mas todos os estudos humanistas, toda a ciência, não conseguem trazer felicidade ao homem, conseguem tirar o problema ali daquele momento, mas não conseguem trazer felicidade. Eu quero te dizer que a verdadeira felicidade é ter Jesus Cristo na vida. A verdadeira felicidade é aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador. A verdadeira felicidade é ser limpo pelo sangue do Cordeiro, pelo Cristo que morreu na cruz. O meu Cristo, ele não está sendo arrestado pelo diabo, como demonstraram e quiseram humilhar o meu Cristo. O meu Cristo está à direita de Deus, sentado no trono, esperando o dia do arrebatamento da igreja. É esse Cristo vitorioso, que venceu o pecado, que venceu a morte, e que está esperando para nos dar a vida eterna. É esse Cristo que eu prego. Não adianta pregar que Deus que tem que ter fé para nós passarmos por este momento. Claro que nós temos que ter fé, claro que eu prego que tem que ter fé, claro que eu prego que Deus vai nos dar força, mas primeiro eu tenho que me arrepender dos meus erros, eu tenho que me arrepender dos meus pecados, deixar o Espírito de Deus fazer a obra na minha vida, e Deus agirá e ouvirá dos altos céus, e o nome dele será glorificado, em nome de Jesus. Louvado é o nome do Senhor. Deus criou o homem, em primeiro lugar, para expressar a sua liberdade. Deus te deu o livre-arbítrio. Deus não vai te obrigar a aceitá-lo. A palavra de Deus diz que Deus, através do Espírito Santo, convence o homem do pecado, mas não obriga ele a aceitar. Esta é uma decisão tua, esta é uma decisão de você, esta é uma decisão, se você quiser Deus na tua vida. Deus, para entrar, depende do teu livre-arbítrio e da tua livre escolha, porque Deus te fez semelhante a Ele. Deus te fez semelhante a Ele. Louvado é o nome do Senhor. Eu quero te dizer que Deus, Ele é também o Senhor e legítimo Senhor da tua vida. Deus, Ele te fez. E quando Deus te fez, o senhorio de Deus é dele. Mas quando o homem desobedeceu, e a palavra de Deus diz que todo homem nasce em pecado, o senhorio de Deus foi passado por livre iniciativa de Adão, e por consequência a toda a humanidade, foi passado ao diabo, por iniciativa do homem, não de Deus. E a prova que Deus te ama e que quer você, eu quero te dar que Deus respeita os limites e aquilo que Ele fez. Deus te fez uma pessoa para tomar decisões. Primeiro, Deus é o teu Senhor. Segundo, Ele te deu o livre-arbítrio. Terceiro, Ele é o teu Senhor e te deu a capacidade de tomar decisões. E por esta capacidade de tomar decisões, o homem desobedeceu. Não foi Deus que mandou o homem desobedecer. Você desobedeceu. Eu desobedeci. Adão desobedeceu. Nós nascemos em pecado e, por consequência, todos nós temos que aceitar a Deus como seu único e suficiente Salvador. Deus quer te salvar. Chegamos
praticamente já ao final do nosso tempo. Tem mais algumas situações que nós gostaríamos de falar, mas provavelmente falaremos em outra oportunidade. Mas eu quero te dizer que nesta noite, o Espírito de Deus, Ele está aqui para te abençoar. Como pastor, o Espírito de Deus pode me abençoar, você aceitando a Jesus como único e suficiente Salvador. Não é a minha igreja, não é os irmãos que estão aqui, não, é Jesus. Eu te convido nesta noite a aceitar Jesus. Você que tem Jesus, ouviu esta mensagem, Deus tocou em você, passe essa mensagem para os teus amigos, passe a mensagem para as pessoas que não são crentes, indique a igreja, indique uma igreja evangélica, que ele vai lá ouvir a palavra do Senhor, assim que esta situação passar. Vá em nome de Jesus, faça isso, glorifique o nome dEle. Eu te convido, aceite a Jesus. Se você tem uma doença, eu quero te convidar, queremos orar por você. O mesmo Deus que curou aqui aquela senhora, vai curar você. Se você crê, Deus vai entrar na tua casa agora. Estarei orando com os irmãos aqui neste momento, e logo após o irmão, nosso evangelista Nascimento, o evangelista Valdemir Nascimento, estará despedindo, fazendo as últimas colocações. Temos 2 irmãos que estavam de aniversário também. Os nossos irmãos recebam o nosso carinho, o nosso sentimento de não poder orar aqui na igreja por vocês, mas nós queremos orar. Você que está escutando, você que foi tocado, deixe Deus entrar na tua vida, receba esse Jesus em nome de Jesus. Senhor Deus Pai, te agradeço, Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu amor e pela tua bondade. Te agradeço, Senhor, porque tenho ouvido a oração da tua igreja. Senhor, mesmo neste momento de dificuldade, mesmo neste momento de tribulação, mesmo neste momento que parece que nada dá certo, ó Senhor, muitas pessoas até no desespero, a sociedade está em desespero, mas na autoridade do nome do Senhor, na autoridade do nome do Senhor, na autoridade do nome do Senhor, entra nesta vida agora, entra com providência, salva. Ó Senhor, te agradeço pelos testemunhos de pessoas que já aceitaram Jesus, que nós recebemos através dos comentários e através das mensagens, através do Messenger. Te agradeço, Senhor, pelas pessoas, pelo ter curado. Eu te peço, continua operando. Ó Senhor, continua abençoando, nos dá força, nos dá ânimo, nos ensina como agir nesta hora, para que nós tenhamos mais e mais cultos, para chegar até os nossos ouvintes, aos nossos amigos, seja através do Facebook, seja através do YouTube, seja através do Instagram, ou através de outros meios. Eu peço a tua misericórdia e a tua bondade, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Eu me despeço aqui na paz do Senhor. Quinta-feira, 20 horas, teremos mais um culto, se possível antes, teremos uma parte devocional. Também estamos vendo aí para sexta-feira a União Feminina transmitir aí, claro que as irmãs não estarão no culto, mas algumas têm orado, estarão transmitindo no sábado, sexta-feira aqui, sábado também, domingo também, e queremos agradecer a Deus pela tua sintonia, por você estar conosco. Me despeço aqui na paz do Senhor.